Põe aí, pessoal, Leon aqui na voz, pra gente continuar aí, né, com os nossos conteúdos. Então, como eu falei anteriormente, eu quero trazer aqui alguns conteúdos que eu acho interessante pro pensamento matemático mesmo. Por quê? Porque se você for pegar resolução de exercício, matéria, qualquer coisa que seja, no YouTube tá lotado, tá certo? Então, assim, como eu gosto de gravar material pra internet e tal, eu vou continuar fazendo, porém, o ritmo que exige aí um Instagram da vida, um YouTube, é muito insano, né? Então, assim, não vou dar conta de acompanhar isso não. E eu quero trazer para vocês coisas, assim, bem interessantes mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte, porque realmente, de fato, está cheio de coisas desinteressantes aí, principalmente no Instagram. Quer dizer, principalmente para mim, porque eu não tenho TikTok, não vou fazer, porque é muita rede social, não dou conta de, sabe? É muita coisa para fazer, então, para ter um material um pouco mais rico aí, eu vou ficar por aqui mesmo. Na verdade, se você estiver vendo isso no Instagram, você vai ter que ir lá pro YouTube, porque aqui só vai dar para postar um pedaço. O Instagram também, ele reduziu o tamanho dos vídeos, até onde eu sei. Então, o IGTV, que eu usava para colocar vídeos maiores, 10 minutos, 15 eu não sei, né? Eu posso estar mentindo. Mais vídeos maiores, então agora parece que o tamanho máximo são 3 minutos, eu não vou ficar colocando vários vídeos, né? Porque igual esse aqui não vai ficar muito pequeno. Pois bem, galera, vamos lá. O que a gente vai falar aqui hoje? Hoje eu quero falar da nossa base, né? A nossa base, que é a nossa base decimal, ou seja, a base 10. Você já deve ter ouvido falar, talvez não seja muito claro para você o que isso significa. Então, assim, vou começar aqui, vou sempre tentar explicar da maneira mais simples, mas em alguns momentos parece que vai ficar um pouco complicado, só que aí eu vou trazer isso de maneira mais simples a posteriori. Então, assim, dá uma chance para você poder entender, não para mim, né, para você, que eu acho que vai valer a pena, legal? Então tá, então vamos lá, vamos começar. Então a nossa base, vou colocar aqui base numérica. Claro, não vai ser uma coisa extremamente profunda, né? Então a nossa base é uma base decimal, ou seja, 10 símbolos que a gente usa, a saber, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, se você olhar, vão ter aí 10 símbolos. Então tá, então quando eu quero representar, por exemplo, um número qualquer, vou chamar esse número de A, beleza? Na nossa base 10, como que fica isso? Esse número fica um AN, um AN-1, um AN-2, etc. Até o A1, até o A0. Como assim, né? Exemplo, só pra gente entender. Exemplos, né? Então, exemplo A. Exemplo A, 324. Então, eu tenho um algarismo AN, AN-1 e AN-2, ou AN, A1, A0. Tá certo? Então, repara o seguinte, que esse número, ele é o quê? Ele é 3 vezes 100, não é? Mais 2 vezes 10, mais 4 vezes 1. A gente pode pensar que isso é a mesma coisa que 3 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado a 1. O que foi, Venâncio? Sabe em qual? Aí vai. Mais 4 vezes 10 elevado a 0. Tá certo? Então vamos lá, vamos para o exemplo B. O exemplo B é 50.713. Então, esse eu vou fazer mais direto. 5 vezes 10 elevado a 4, que é 50 mil, mais 0 vezes 10 elevado a 3, mais 7 vezes 10 elevado a 2, mais 1 vezes 10 elevado a 1, mais 3 vezes 10 elevado a 0. Tá certo? Então, aqui a gente tem 50 mil, aqui a gente tem 0, né? Que é aqui. Aqui a gente tem 700, aqui a gente tem 10 e aqui a gente tem 3. Legal. Agora vamos para esse aqui, que é um pouco menos óbvio, que é 825,31. Porque esse agora já tem o quê? Já tem vírgula, né? Então vai ficar 8 vezes 10 elevado a 2, mais 2 vezes 10
mais 5 vezes 10 elevado a zero, mais 3 dividido por 10, mais 1 dividido por 10 ao quadrado. A gente pode enxergar isso de outra forma. 8 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 5 vezes 10 elevado a zero, mais 3 vezes 10 elevado a menos 1, mais 1 vezes 10 elevado a menos 2. Legal? Então tá. Com isso em mente, vamos falar agora dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais, lembrando, isso não é uma aula de conjuntos. Eu vou deixar um card para vocês poderem ver aí uma aula minha de conjuntos falando dos racionais. Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto dos números x, que podem ser escritos da forma A sobre B, tal que A pertence aos inteiros e o B pertence aos inteiros, fica um asterisco, né? Não nulos. Tá legal? Então, esses são os racionais. E os racionais, a gente pode dividir eles em duas categorias. A gente vai ter o número decimal finito e a gente vai ter a dízima periódica infinita. Legal? Então, a gente vai ter o finito e a gente vai ter o infinito. Vamos começar falando do decimal finito. A gente vê o que é esse decimal finito. O que foi, pirata? Não cabe gato aqui mais, não. Então vamos lá. Decimal finito. Então, um decimal finito é o quê? Eu pego a divisão, faço uma divisão e essa divisão me dá um número finito de algarismos. Por exemplo, eu vou dividir 7 dividido por 4. Ah, como que a gente faz essa divisão? Pego o 7 aqui, põe aqui, o 4 aqui. Legal. 7 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. 7 menos 4, 3. Então a gente coloca o 0, vírgula. Então aqui vai dar 7, né? 7 vezes 4, 28. Sobra 2. Coloco o 0, então aqui vai dar 5. Legal? Então isso significa que 7 sobre 4 é igual a 1,75. Beleza. Então a gente tem o quê? Um decimal finito, ou seja, ele acabou aqui, eu não continuei. Né? Então, lembrando, o que acontece? A gente pode escrever 1,75 como 1 vezes 10 elevado a 1 mais 7 vezes 10 elevado a menos 1 mais 5 vezes 10 elevado a menos 2. Que gato chato. Vou numerar aqui porque talvez eu precise dessa numeração. Então vamos para outro exemplo aqui, que é o exemplo... vou pegar B. Vamos fazer 9 dividido por 5. Então, mesmo esquema, né? Deixa eu pôr o 9 aqui, o 5 aqui. 9 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 5, 5. 9 menos 5, 4. A gente coloca o 0 e uma vírgula. Então, aqui vai dar 8. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40, 0. Pronto. Então, isso significa que 9 sobre 4 é igual a 1,8. Então, a gente pode escrever isso como 1 vezes 10 elevado a 1 mais 8 vezes 10 elevado a menos 1. Legal? Então, um último exemplo importante vai ser 49 dividido por 20. Mesmo esquema, né? A gente coloca 49 aqui, 20 aqui, do jeito que você aprendeu na escola. Então, vai dar 2. 2 vezes 20, 40. 49 menos 40, 9. Coloco 0 e uma vírgula. Então, aqui vai dar 4. 4 vezes 20, 80. 90 menos 80, 10. Legal. Aí você coloca um 0 e aqui vai dar 5. 5 vezes 20, 100. 100 menos 100, 0. Então, pronto. Então, isso significa que 49 sobre 20 é a mesma coisa que 2,45, que a gente pode escrever como 2 vezes 10 elevado a 1, mais 4 vezes 10 elevado a menos 1,
mais 5 vezes 10, aqui eu coloquei x, hein? Vezes 10 elevado a menos 2. Legal? Então tá certo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: se um x igual a sobre b, tal que o b pode ser escrito como um 2 elevado a k vezes um 5 elevado a n, não se assuste que eu vou explicar isso daqui, terá a forma decimal finita. Legal? Essa é a conclusão. Aí você fala, pô, mas como assim? Não entendi, né? Você vai entender agora. Olha o exemplo que a gente tinha usado antes. O nosso exemplo A, a gente fez 7 dividido por 5. Então, o 5, ele está escrito dessa forma. Olha só, 5 é igual a 2 elevado a 0 vezes, eu esqueci de falar aqui, né? Que esse K e esse N, K e N, vamos colocar aí, naturais. Beleza? Inclusive o 0, né? Então isso aqui, ó, olha aí. O 5 está escrito dessa forma. Eu vou falar isso de um jeito mais simples daqui a pouco, tá? Então ele está escrito dessa forma, ó, K, 2 elevado a K vezes 5 elevado a N. Por quê? O K nesse caso é 0 aqui para o 2 e o N é 1 para o 5. Tá legal? No nosso exemplo B, a gente fez 9 sobre... desculpa, eu tinha feito ali, né? Mas, vamos lá. Eu coloquei errado aqui, né? Que era sobre 4, né? Era 7 sobre 4. Mas vamos lá. Vamos falar que era 9 sobre 4 aqui. Não vai fazer diferença, porque o que importa pra gente é o denominador. Então, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 5 elevado a 0. Sacou? Então, de novo, esse número pode ser escrito nessa forma. Então, 2 elevado a 2, então o K é 2 e o N é 0. Beleza? Agora vamos para o nosso exemplo C, que foi 49 sobre 20. Que é... Então, o que me importa é só o denominador. Isso aqui é o quê? 2 elevado a 2 vezes 5, né? 4 vezes 5 é 20. Então, a gente tem, ó, 2 elevado a 2 vezes 5 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1. Então, nesse caso, o K é igual a 2 e o N é igual a 1. Conclusão. O que não pode acontecer é aparecer fator diferente de 2 e de 5 no denominador. Sacou isso? Exemplos, vamos colocar aqui, exemplos que não são da forma 2 elevado a K vezes 5 elevado a N. Tá legal? Vamos lá, deixa eu pensar. O 35. O 35 não é. 35 não é 5 vezes 7? Então pronto. Apareceu o fator diferente de 2 e 5, apareceu o 7. Tá legal? Vamos lá. 70 e... deixa eu ver... 36. Né? O que é 36? 36 é 6 ao quadrado. E 6 ao quadrado é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, olha só. Apareceu um fator diferente de 2 e 5. Ah, mas por quê? Vou te explicar agora. É pelo seguinte. Sempre que a gente puder colocar o número naquela forma daquela soma com uma potência de 10 multiplicando todos os algarismos, a gente vai ter um número decimal finito, beleza? Desde que essa soma não seja uma PG infinita, vocês vão entender isso já. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o exemplo que a gente usou, que foi o 7 sobre 4. Então, 7 sobre 4 é o quê? É 7 sobre 2 elevado a 2. Então, pensa comigo. Se eu multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, eu não mudo o resultado dessa fração, tá certo? Então, vai ficar 7 vezes 5 ao quadrado em cima, dividido por 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, isso vai ser 7 vezes 5 ao quadrado, dividido por 2 vezes 5 ao quadrado. Aqui a gente está usando propriedade de potenciação. Vou deixar um card aqui também, para uma aula minha de propriedades de potenciação e potenciação em geral, beleza? Então tá.
Aqui a gente vai ter 7 vezes 25, se eu não estiver enganado, é 175, legal? E 2 vezes 5 é 10, então 10 ao quadrado. Potência de 10, né? Então 1,75 é o resultado dessa conta, como a gente já tinha visto. Legal? Então é isso, eu consigo transformar esse denominador numa potência de 10. Então vamos pegar agora o segundo que a gente fez, que foi o 9 sobre 5. Então, 9 sobre 5. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2? Posso. Mantém o resultado, né? Então vai ficar 9 vezes 2 dividido por 5 vezes 2. Então isso é 18 sobre 10, que é igual a 1,8. Ou seja, uma expansão decimal finita. Vamos para o outro, que foi 49 sobre 40. Então isso é 49 sobre 2 elevado a 2 vezes 5. Então, para o 5 ficar com o mesmo expoente do 2, eu multiplico em cima por 5 e embaixo por 5. Beleza? Então vai ficar 49 vezes 5 sobre 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então isso é 49 vezes 5 dividido por 2 vezes 5 ao quadrado. 49 sobre 5 é a mesma coisa da metade de 490, né? Então isso vai ser a metade de 400 mais a metade de 90 sobre 10 elevado a 2. Então isso vai ser 245 dividido por 10 elevado a 2. Isso vai ser igual a 2,45, como a gente já havia visto. Legal? Então é isso. É por isso que quando a gente tem só fatores 2 e 5, significa que eu posso transformar esse denominador numa potência de 10 através de uma manipulação algébrica. Por exemplo, se eu tivesse qualquer coisa, 8 dividido por 35, então isso é 8, 5 vezes 7. Como que eu transformo isso aqui numa potência de 10? Vai vendo. Não tem como, né? Eu posso, eu vou multiplicar por que número aqui? Né? Em cima e embaixo, para eu poder fazer esse denominador virar uma potência de 10. Não tem jeito. Legal? Então é por isso. Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos falar agora da dízima periódica infinita. Bem legal. Então, dízima periódica infinita. Antes da gente falar de dízima periódica infinita, eu vou abrir um pequeno parênteses e a gente precisa falar de divisão inteira. Tá legal? Vamos falar de divisão inteira. E aqui, talvez eu esclareça uma dúvida que você tem, porque eu tinha, e eu só consegui entender isso pensando de um jeito diferente. A dúvida é relativa ao seguinte. Você aprende que você tem um dividendo, um divisor, um quociente e aqui você tem um resto. Legal? Porque você vai colocar um número aqui, esse vezes esse vai vir aqui, aí vai ter um resto. Aí te falam o seguinte, olha, o resto ele tem que ser menor que o divisor. Aí você fala, o quê? Né? Então, eu vou esclarecer isso aqui agora, de um jeito assim, bem ilustrativo. Eu acho que se você não conseguiu entender isso, essa é a hora, tá? Na época que eu fiz até cursinho, tinha uns professores fodas, eu também não consegui entender. Então vamos lá, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dividir esses... Tá bem sujo, hein? 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 objetos. A gente vai dividir esses 11 objetos para 3 pessoas, tá certo? Então, quem vão ser essas pessoas? Essas pessoas vão ser Maria, tá certo? O João e o Pablo. Legal? Maria, João e Pablo. Então, a gente vai dividir. E a gente vai colocar o resultado dessa conta aqui no meio. Então a conta que eu quero fazer, eu vou fazer até a lápis, porque eu vou precisar apagar algumas vezes.
A conta que eu quero fazer é 11 dividido por 3. São 11 objetos. Legal? Então, quem é o divisor? São as pessoas, beleza? Maria, Pablo e João. Quem que é o dividendo? São os objetos. Ponto. Legal. Então vamos supor que eu vire e falo, olha, 11 dividido por 3 dá 1. Então eu estou te falando o seguinte, que cada pessoa vai receber um objeto só. Os objetos estão todos aqui. Estão todos aqui. Então vamos lá, eu vou dividir. Então, um vai para Maria, outro vai para o Pablo, outro vai para o Pablo e outro vai para o João. Beleza? Não importa qual objeto é. Tá certo? Só importa o número. Então beleza, então eu estou te falando o seguinte, que vai um para cada, mas pensa comigo. Se eu tenho 11 e distribuir 3, então sobraram ainda, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 objetos. Né? Porque se eu vir e falar assim, olha, 1 vezes 3 é 3, 11 menos 3 é 8. Né? Então esse é o resto. O resto está maior do que o divisor. E qual que é o significado disso? Significa que eu tenho uma quantidade de objetos que eu poderia fazer o quê? Passar outra rodada de distribuição de objetos, certo? Então eu vou fazer isso. Então eu vou passar mais um para Maria, mais um para Pablo, mais um para o João. Legal? Então tá. Então na verdade está errado isso aqui, né? Então é 2, né? São 2 objetos. Eu vou apagar. Vou colocar 2 aqui. Tá certo? 2 vezes 3, 6. 11 menos 6, 5. Opa, são justamente os 5 objetos que me sobraram. Mas, de novo, o resto está maior do que o divisor. Qual que é o significado disso? Significa que eu posso passar mais uma rodada. Mais um para Maria, mais um para o João e mais um para o Pablo. Legal? Então, agora, cada um ficou com 3 objetos. Tá certo? Tá. Então, na verdade, está errado isso aqui, né? Na verdade, o resultado dessa conta é 3. 3 vezes 3, 9. 11 menos 9, 2. Opa! Então, sobraram 2 objetos. Esses 2 objetos eu consigo passar mais uma rodada? Dar mais um para cada? Pelo menos? Não consigo. Tá certo? Você concorda que se eu tivesse mais um objeto eu poderia passar mais uma rodada? Pois é. Então, olha só. Qual que é a conclusão disso? Que o resto, ele nunca pode ser nem igual e nem maior do que o divisor. Vamos supor que, na verdade, eu estivesse distribuindo, ao invés de 11, eu estivesse distribuindo 12 objetos. Então, o que ia acontecer? Se eu estivesse falando que são 12 objetos, eu vou trocar aqui. Então, vamos fazer o seguinte, deixa isso aqui, vou fazer outro. 12 dividido por 3, né? Então, vou voltar aqui, são esses 12 objetos, eu acrescentei a borracha, tá? Opa, então a gente sabe que isso dá o quê? Dá 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. Qual que é o significado disso? 1 para Maria, 1 para o Pablo, 1 para o João. Eu tirei da Maria, 1 para o João. Então, mais um para Maria, mais um para o João, mais um para o Pablo. Mais um para Maria, mais um para o João, mais um para o Pablo. Mais um para o João, mais um para o Pablo, mais um para Maria. Legal? Então a Maria tem 4 objetos, o João tem 4 objetos, o Pablo tem 3 objetos. Então qual que é o resto? Não sobrou nada. Por que não sobrou nada? Porque 12 é divisível por 3. Legal, gente? Então isso é divisão inteira. Por isso que o resto não pode ser igual e muito menos maior do que o divisor. Porque senão eu posso passar outra rodada. Fechou? Tá. Então vamos lá. E por que eu estou falando disso? Porque agora a gente vai falar de dízima periódica infinita. E por que ela acontece? Tá certo? Então vamos lá. Para a gente poder entender, a gente vai fazer a seguinte divisão aqui. Vamos dividir, a gente vai fazer a divisão de 9 por 7. Tá legal? Vamos ver isso. Antes da gente começar, vamos pensar o seguinte. A gente acabou de ver, quando a gente faz essa divisão, eu coloco um número aqui, multiplico, e aí aqui eu tenho o resto. Então, aqui a gente vai colocar quais os restos possíveis para essa divisão. Vamos lá. 9 não é divisível por 7, então não pode ser 0 esse resto. Né?
E o resto a gente viu que ele não pode ser maior do que 7. Na verdade, nem igual. Então a gente tem os restos possíveis. São 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É ou não é? Esses são os restos possíveis para a divisão de 9 por 7. Então vamos lá, vamos começar. Então 9 por 7 vai dar 1. 1 vezes 7, 7. 9 menos 7, 2. Então o 2 foi. 2 por 7 não dá, vou pôr uma vírgula. Então vai dar 2. 2 vezes 7, opa, desculpa, coloquei um 0 e a vírgula. 2 vezes 7, 14. 20 menos 14, 6. Opa, foi o 6. Legal. Agora vamos para o 0. Então aqui vai dar 8. 8 vezes 7, 56. 60 menos 56, 4. Opa, foi o 4. Então vai dar 0 aqui. Põe o 5. 5 vezes 7, 35. 40 menos 35, 5. Opa, então foi o resto 5. Então, coloco o 0. Aqui vai ser 7. 7 vezes 7, 49. 50 menos 49, 1, que é o resto. Então, 1 foi. Então, coloco 0, vai dar 1. 1 vezes 7, 7. 10 menos 7, 3. Legal? Então, foi o 3. Então, repara, acabou a possibilidade de resto. Então, o que você acha que vai acontecer? Alguma coisa tem que repetir, né? Então, a gente coloca o 0. E aqui a gente coloca o quê? A gente coloca o 4. 4 vezes 7, 28. 30 menos 28, 2. Então, repara, nosso primeiro resto tinha sido o 2. E agora ele apareceu de novo. É como se a gente retornasse para esse ponto aqui. Ó. Então, o que vai acontecer? Esse número vai ficar se repetindo. 2, 8, 5, 7, 1, 4. 2, 8, 5, 7, 1, 4. Não é? Por que eu vou colocar um 0? Opa, vai dar 2. 2 vezes 7, 14. 20 menos 14, 6, desculpa. Não é isso? 20 menos 14, isso, 6. Opa, então, resto 6. Coloca o 0. Aí coloca o 8. Entendeu? É isso. Então, por isso que a gente vai ter uma dízima periódica. Legal? Massa. Então, espero que tenha ficado claro aí. Então, esse negócio vai ficar repetindo. E repara o seguinte, olha o tamanho dessa dízima. Ela começa aqui e acaba aqui. Ó. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Né? Que é justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos, que é a quantidade possível de resto. Aí você pensa, pô, então sempre vai ser assim? Não. Né? Pode ser que ele comece a se repetir antes disso. Né? Eu sei que esse exemplo ele ia usar todos os restos possíveis e depois ia começar a repetir, mas pode ser que ele não use todos. Né? Pode ser que a sua dízima não tenha 6 algarismos. Pode ser que ela tenha 2, mesmo você tendo uma possibilidade maior de resto. Beleza? Mas isso aqui é o máximo, o tamanho máximo que ela vai ter é o quê? É o número de algarismos possíveis para o resto. Tá legal, gente? Então tá. Então vamos falar agora de... Vou parar de peça. Essa foi a... Isso que eu não vou considerar, não, né? Então 3, 4. Claro que eu não vou desperdiçar isso daqui. Vamos falar então como que a gente transforma uma dízima em uma fração, né? Ou seja, é o que a gente chama de fração geratriz. De novo, isso não é aula de conjuntos numéricos e tal, só estou querendo trazer um pouco de luz aqui, um pensamento. Então eu vou pegar alguns exemplos, não vou colocar todas as possibilidades de dízima, vou colocar só as que eu preciso para poder esclarecer algumas coisas. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo. Então vamos lá, fração geratriz, exemplos. Então vamos supor que, exemplo A, eu tenho um número x que é igual a 0,222 reticências. Eu posso escrever isso assim, né? 0,2 de uma barra, isso é 2, tá, gente? E eu quero saber qual fração que representa esse número. Legal? Então, tá, vamos lá. Então, se eu sei que x é 0,222 reticências, então isso implica que 10x é o quê? 2,222 reticências, beleza? Ou seja, multipliquei por 10 e coloquei a vírgula uma casa para a direita. Então, 10x menos x é isso menos isso. Então, não é? Então
pronto. Então, esse pedaço aqui todo é igual a esse todo. Então, ele vai cortar, né? Então, aqui vai ficar 0. 2 menos 0 é 2. Então, daqui, a gente tira o quê? Que 10x menos x, que é 9x, é igual a 2. Tá certo? Então, x é igual a 2 sobre 9. Ou seja, essa é a fração geratriz do nosso x aí em questão. Então, se a gente quiser saber qual é a fração geratriz que me dá 0, vou chamar de y, né? 0,999 e reticências, ora, então significa que 10y vai ser o quê? 9,999 reticências, não é? Então, 10y menos y, que é 9y, é igual ao quê? 9,999 e reticências, menos 0,999 e reticências. Então, de novo, essa parte vai para o saco, fica 0. 9 menos 0 é 9. Então, tá. Então, a gente está querendo dizer que 9y, que é isso, é igual a 9. Então, y é igual a 9 sobre 9, portanto, o y é igual a 1. Então, peraí. Você está me falando que uma dízima periódica infinita de 9 é igual a 1. Isso mesmo que eu estou te falando. Né? Parece meio contraditório, mas a gente vai ver isso. Só que eu vou falar disso num próximo vídeo, porque esse vídeo já está bem grande. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar de progressão geométrica e soma de infinitos termos de uma PG que tem uma razão entre 0 e 1. Vocês vão entender isso no próximo, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenha sido interessante isso daí. De novo, né? Se você chegou aqui até o final, você está pelo YouTube. Então não esquece aí, se puder curtir, comentar qualquer coisa, já ajuda bastante. Eu não vou ficar louco taradão em algoritmo, tentando engajar nada. Quem gostar, se interessar, vai assistir isso daqui. Né? Às vezes nem sempre, né? Às vezes a gente não consegue nem alcançar as pessoas que se interessam. Então, se você puder enviar para quem você acha que gosta, a pegada aqui vai ser essa, tá? Não vai ter sensacionalismo de eu vou tentar trazer umas coisas bem interessantes da maneira mais simples possível. Então é isso, tá aí o meu Instagram é Leon_Matemática, YouTube é Gato Preto, Matemática, e qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários, tá certo? Vou deixar meu contato aí também nos comentários, vou deixar fixado aí, se você quiser fazer aula comigo online, se você for de BH, a gente pode fazer presencial. E é isso. Então, muito obrigado e até a próxima. Vai ter uma segunda parte disso aqui. Fechou?